O Império Espanhol, também conhecido através da história como a Monarquia Hispânica ou Monarquia Católica, foi em algum momento um dos maiores impérios que já existiu. O Império Espanhol era único em sua estrutura e ostentava territórios coloniais ultramarinos através das Américas, Ásia, África e Oceânia. Durante seu auge, a monarquia ficou mesmo conhecida como o império no qual o sol nunca se põe. Portanto, como uma força poderosa como o Império Espanhol colapsou, depois de séculos de dominação territorial ao redor do mundo. A criação da monarquia pode ter pronunciado seu posterior declínio para a extinção. Em 1469, Fernando de Aragão e Isabela de Castela se casaram, embora ambos viessem de origens modestas, que forçaram o jovem casal a realizarem pequenos empréstimos a fim de custear a cerimônia de casamento. Superando o obstáculo das finanças, que mais tarde se tornaria uma praga e arruinaria seu atual império em construção. A união dos monarcas de 18 e 17 anos marcou um importante pilar para a fundação da monarquia espanhola. Enquanto o casamento formou uma união pessoal entre Aragão e Castela, unindo a economia, religião e aspectos militares de seu território ibérico, isso não contemplava totalmente um estilo unitário de autoridade espanhola, que incluísse todos os bens reivindicados pelo império. De fato, a monarquia não tomou totalmente a estrutura de um império. Até os Habsburgos espanhóis vieram para o poder no início do século XVI, e essa formação foi mais tarde solidificada pelos governantes do Bourbon espanhol. A monarquia sob Fernando e Isabela era bastante admirável e um sólido começo para uma união recém-formada. Muitas reformas governamentais, como do sistema judicial e as taxas administrativas, trouxeram notáveis melhorias, assim como a abolição da servidão, a atualização de infraestrutura e outras mudanças feitas pelos jovens líderes. Essa fundação não foi tão ruim quanto se poderia esperar de um império que desmoronou, como ocorrera com os espanhóis. No entanto, a decadência do grande poder europeu começou muito antes de sua inevitável queda. O principal problema eram as más decisões feitas pelo governo espanhol ao longo das décadas. A Espanha era um superpoder global, e como outros grandes impérios, as ameaças externas não era a principal questão. Em caso de derrota militar, tal império não vai desmoronar se tudo estiver ordenado em casa, tendo os recursos e o poder para manter a hegemonia e para se fortalecer em poucos anos. O maior problema do Império Espanhol começou a partir do século XVI. A economia espanhola estava começando a passar por um processo de enfrentamento. Em contraste, para além do mar, o Império estava ainda em uma onda de vasta expansão e não tinha ainda atingido seu patamar a esse respeito. No contexto europeu, as coisas não estavam indo muito bem. Em termos de expansão, as coisas estavam sob controle. Depois que Charles V assumiu o trono, o Império estava tecnicamente expandindo, sem o uso da conquista militar pelo sul da Itália, Austrália, Holanda e todo o Império Romano. Mas ainda de alguma forma, embora apesar do sucesso aparente, a economia estava em declínio. Uma teoria sobre a razão desta estranha contradição reside na abordagem descontraída que o Império adotou para administrar seus bens no exterior. Enquanto no novo território colonial do Império Espanhol provia novas oportunidades para a exploração de recursos naturais e comercializar ao redor do mundo, o Império não era regido com seus súditos e, nesse sentido, não questionava muito o que eles pediram, como uma parte dos ganhos da mineração de suas colônias. Além disso, era frequentemente retida. Através das grandes navegações, os espanhóis acabaram criando uma dependência muito grande de suas colônias. De certa forma, a Espanha perdera no domínio europeu, pois diversos países investiram na urbanização e manufaturas, destacando-se a Inglaterra, a França e a Holanda. Um fator de grande peso foi que a política mercantilista espanhola não apresentou mudanças consideráveis ao longo dos séculos, preferindo enfatizar a exploração de metais preciosos e monoculturais. Assim, era de fato as manufaturas que acrescentavam grande valor aos produtos e não as matérias-primas. Além disso, os Habsburgos esperavam manter um monopólio estatal.
e um sistema mercantilista fechado. Porém, mais cedo ou mais tarde, falhariam. Em vez disso, eles preparavam seu império para as dificuldades econômicas. Em uma tentativa de neutralizar sua rápida queda por trás do progresso industrial e econômico de seus vizinhos holandeses, ingleses e franceses, o Império Espanhol começou a permitir a praticamente abraçar atividades comerciais ilícitas que tinham potencial de trazer dinheiro para a coroa. Durante o reinado de Charles V, conflitos militares com a França, os otomanos e os estados alemães esgotaram o fundo espanhol drasticamente. O imperador ficou desesperado, tendo que contrair empréstimos de alemães e bancos genoveses, enquanto esperava tributar seus súditos e recuperar as finanças perdidas. Enquanto ele originalmente tinha voltado para a Holanda e a Itália com esses impostos, foi incapaz de mantê-los por muito tempo, e eventualmente teve que visar a própria Espanha. Isso causou muitos danos em casa, na medida em que as taxas espanholas eram escondidas e Castela tomava a responsabilidade por isso. Parte dessa nova estrutura tributária incluía a alcabala, a qual diferia de uma taxa normal sobre vendas, pois poderia ser aplicado a qualquer transação em qualquer ponto, no processo de um produto que depois se desloca para o mercado. Ele também colocou um imposto de 10% sobre a transferência de todos os bens, pessoais ou não, e de todos os ativos. O sistema era autodestrutivo, e muitas pessoas notáveis dentro do império, como o cardeal Ximenes, tentaram convencer o imperador Charles a remover as taxas prejudiciais. Entretanto, por causa da receita que eles trouxeram, o monarca recusou e até mesmo adicionou mais taxas, incluindo a cruzada, os terces e o serviço. Esse plano começou a implodir por si só, na medida que o crescimento de taxas também deflagrou no aumento da evasão fiscal. Alguns calóteres de impostos seriam até mesmo assassinados, enquanto outros cidadãos simplesmente encontraram outros meios sutis de evitar os pagamentos. Muitos fazendeiros começaram a migrar para as Américas, em uma desesperada tentativa de evitar o escoamento das taxas. Outros perceberam que os funcionários do governo eram isentos de taxas, o que causou um crescimento no número de tais trabalhadores. Um espanhol até escreveu que havia 1.000 funcionários, sendo que 40 seriam suficientes. Os nobres também estavam isentos de muitos impostos, o que levava outros camponeses desesperados a se juntarem a seu estilo de vida mais clandestino. Até o final do período do reinado de Charles V, a região de Aragão, em particular, estava pagando menos impostos do que o novo sistema tinha implantado antes. Como se essa nova situação não fosse o suficiente para abalar a situação do império, os monarcas espanhóis estavam agora enfrentando o desafio da revolta holandesa em suas colônias na Holanda. Os holandeses estavam furiosos com o Império Espanhol por negligenciarem suas necessidades e por implementar algumas das mudanças, como as taxas danosas da Espanha, agora presente no território holandês. Também havia o crescimento do empréstimo, particularmente do calvinismo, na região da Holanda, que diretamente entrou em embate com o forte catolicismo espanhol. Essa revolta despertou uma guerra não apenas entre os holandeses e os espanhóis, mas até mesmo entre os espanhóis e os franceses, que estavam ansiosos para se juntarem a qualquer um em uma campanha contra a Espanha. Essa guerra custou caro e teve longa duração. Os holandeses ganharam completamente a autonomia do Império Espanhol em 1581, como República Holandesa, mas os conflitos entre as potências agora concorrentes continuaram intensos ao longo do século XVII. Enquanto os impostos continuavam a subir, fizeram-se tensões e insatisfações dentro do Império. Em 1640, Portugal, o qual tinha sido apenas unido à Espanha em 1580, entrou em rebelião e eventualmente declarou sua própria independência do Império Espanhol. Isto abalou as explorações europeias dos espanhóis e muitos outros dos seus territórios semi-autônomos começaram a ameaçar suas próprias rebeliões, e algumas regiões da Itália, Flandres e França até mesmo se rebelaram. Acrescentando combustível ao fogo já em fúria, a nova emissão de moedas de cobre desencadeou a inflação em 1641, o que foi contrariada com a reforma anti-inflacionária desordenada no ano seguinte. Neste momento,
Como declarou um enviado francês à Espanha, abre aspas, seria difícil descrever em toda a sua extensão a desordem no governo da Espanha. Fecha aspas. Até o século XVIII, os monarcas Bourbons, que substituíram os Habsburgos, quando eles eram incapazes de produzir outro herdeiro, tentaram consertar as questões surgindo dentro do seu império. Mas eles foram minados por sua própria sede de guerra e expansão posterior. Nesse aspecto, o protestantismo estava espalhado como fogo selvagem, e os espanhóis estavam inspirados em lutar em nome do catolicismo, bem como sentindo-se obrigado a se opor diretamente aos avanços do Império Otomano, do mesmo modo que eles ajudaram a expandir sua influência. Este aumento na guerra custou dinheiro, e ao Império Espanhol faltou um excedente financeiro. Na esperança de neutralizar este problema, os monarcas Bourbons pretendiam restabelecer um monopólio espanhol, como havia sido tentado antes, mas foram impedidos pelo Tratado de Utrecht, em 1713, que pôs fim à Guerra da Sucessão Espanhola. O Império tentou compensar esse bloqueio lançando novas rigorosas reformas comerciais, tanto no país quanto no exterior, o que acabou provocando uma guerra com os britânicos no final do século XVII, demonstrando o caos sem fim que havia sido criado. Alguns escritores políticos locais até reconheceram os crescentes problemas monetários e enviaram cartas à coroa, sugerindo que as despesas reais devem ser reguladas, a venda do escritório deve ser interrompida e o crescimento da igreja deve ser controlado. Nas décadas finais do século XVII, a Espanha sofreu uma decadência irrefriável. Enquanto países da Europa lideravam ações que impulsionavam os respectivos desenvolvimentos, como a Revolução Gloriosa na Inglaterra e o reinado do Rei Sol na França, a Espanha parecia não seguir em frente. Os historiadores relatam que os seus monarcas não sabiam gerir o país, caindo em uma situação de ganância e majestade que faria seu império sucumbir pouco a pouco. O sistema tributário deveria ser revisado, concessões especiais deveriam ser feitas aos trabalhadores agrícolas, rios deveriam ser navegáveis e terras secas deveriam ser irrigadas. Além disso, os autores até apontaram diretamente a dependência humilhante do império em relação às nações estrangeiras. Mas era tarde demais. Devido a estes problemas internos, os territórios das Américas foram bastante negligenciados, pois era um fluxo muito bom de ouro e prata, e não um território a ser mais povoado e incorporado a mais sob autoridade espanhola. A administração espanhola na América era inferior à inglesa, pois os novos territórios ingleses e posteriormente britânicos tiveram um rápido crescimento populacional devido às políticas liberais de imigração, atraindo grandes proporções de cidadãos alemães e franceses. Enquanto isso, os territórios espanhóis tiveram um crescimento lento devido à maior ênfase na conquista militar. Muitos fracassos iniciais no estabelecimento de assentamentos permanentes e más relações com os nativos americanos. No início do século XIX, a França napoleônica invadiu a Espanha, e este foi o fogo que desencadeou as revoluções nas Américas. As outras vice-royalties se rebelaram, pois sua nação de origem era muito fraca para ter as rédeas e ficou claro que a Espanha era apenas uma sombra de seu antigo eu. As revoluções tiveram sucesso e era evidente que a Espanha não era capaz de combatê-las. Em apenas alguns anos, eles perderam quase todos os seus bens americanos e no final do século XIX, após a Guerra Espanhola-Americana, perderam Cuba, Porto Rico, Guam e Filipinas, marcando o fim oficial do Império. A única razão para o colapso do Império Espanhol foi essencialmente a má administração por parte dos monarcas e possivelmente o excesso de confiança em sua capacidade de manter territórios coloniais estáveis. Em termos menos simples, o dinheiro ou falta dele e o julgamento equivocado desempenharam um papel significativo na humilhante queda de um império com tanto potencial no seu início. Ainda assim, as finanças não estavam do lado dos espanhóis, e parece que, de alguma forma, o prenúncio do casamento de Fernando e Isabel ganharia vida, apesar de cada alcance desesperado para superá-lo.